Olá, como é que você está? Tá tudo bem? Eu sou o professor Irã, estarei aqui iniciando mais uma aula de física e estaremos falando sobre força resultante. Continuar esse assunto que já foi falado no vídeo passado. E agora eu estou aqui com uma grade para me auxiliar nesse estudo. Então essa grade ela vai me dar condições de medir os vetores que eu desenhar em cima dela. Pelo menos os vetores que têm direção horizontal e vertical. Por exemplo, eu tenho um corpo ele representado. Eu vou querer representar nele uma força atuando sobre ele. Eu não vou desenhar qual é o corpo que está exercendo essa força, tá? Só a força que está atuando sobre ele. Então, por exemplo, uma força que aponta para a direita, horizontal, apontada para a direita. Repare que eu estou desenhando propositalmente em cima da linha da grade. Por quê? Porque desse jeito eu tenho condições de medir a intensidade dessa força. Então, essa força ela está aqui com comprimento de 4 quadradinhos, de 4 unidades, então já posso falar que a sua intensidade é de 4 unidades. Aí quanto que vale cada unidade? Nós temos que deixar isso expresso. Vamos supor que cada tamanho desse quadradinho vale 1 newton. Tanto na vertical quanto na horizontal aqui, ó, também seria 1 newton. Então essa força, se eu chamar essa força aqui de força 1, eu estou vendo que ela tem 4 newtons de intensidade, porque ela tem comprimento de 4 quadradinhos. A gente expressa isso escrevendo o módulo da força, acompanhado de sua unidade de medida. Repare que agora eu não coloquei a setinha em cima, porque eu estou falando apenas do módulo. Quando eu coloco a setinha em cima, o que eu quero dizer do vetor. Estou falando do vetor. Mas aí suponha que sobre esse corpo atua outra força também aqui, com uma outra intensidade. Feita aqui agora. Chamar de F2. Dá para ver pelo comprimento dela que ela tem 2 newtons de intensidade, porque eu tenho uma malha quadriculada que me passa essa informação, ok? O assunto da aula é força resultante. O que significa força resultante? A força resultante é uma força que é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Então vamos supor que eu queira trocar essas duas forças por uma única força que vai causar o mesmo efeito neste corpo aí. Se eu pudesse trocar essas duas forças por uma única força que fosse substituir perfeitamente essas duas forças, eu queria estar calculando a força resultante. A força resultante nada mais é que a soma das forças. Nós podemos escrever que a força resultante é igual, nesse caso, a força 1 mais a força 2. Por que só a força 1 mais a força 2? Porque só tem essas duas forças atuando sobre o corpo. Se houvesse uma terceira força atuando sobre o corpo, entraria também a força 3 e assim por diante. Nesse caso que as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, essa soma que é vetorial, ela pode ser feita através de uma soma algébrica. Ou seja, eu somo simplesmente 4 mais 2 dá 6. Então, se eu quisesse aqui trocar essas duas forças por uma única força que atua sobre o corpo, ela teria que ter 6 newtons de intensidade e ter a mesma direção e sentido que as outras duas. Então aqui essa malha só vai até o 5, né? Eu vou aumentar aqui mais um pouquinho, vamos supor que aqui chegamos no 6, tá? Então essa seria a força resultante. Só que essa força resultante, ela foi desenhada aqui adotando esses critérios. Eu somei os valores dos módulos e eu repeti a direção e sentido. Só que essa conta é uma conta vetorial e ela é feita de uma forma que, vetorialmente falando, é com o uso dessa malha quadriculada. Como que isso é feito? Você soma vetores, que no caso essas forças são vetores aqui, né? Organizando esses vetores de modo que aonde termina um, você coloca a origem do outro. Como assim?
Por exemplo, vamos supor que eu pegasse esses vetores, né, que tinha módulo 3 e 2, né, como vou mostrar aqui, ó, o F1 e o F2, ele tem esses módulos aí, né? Então primeiro eu vou apagar ali aquele cantinho ali que não ficou muito bom. Vou trocar aqui, vou apagar isso aqui. Vou apagar, deixa eu trocar aqui, deixa eu desabilitar essa ferramenta aqui, vou apagar aqui. Tá, eu já sei, né? Vou até colocar já vou desenhar aqui o valor dessas malhas, tá? Então aqui eu já sei que tem 1 newton nessa direção e também tem 1 newton nessa direção, tá? Aqui vai me atrapalhar, vou querer usar esse pedaço, vou colocar essa informação aqui em cima. Não importa onde eu botar, todos os quadrados têm a mesma, uma malha quadriculada tem as mesmas dimensões, tá? Então ali estou informando quanto que vale essas dimensões. Bom, então eu quero fazer uma soma vetorial, eu quero escrever o F1 mais F2. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o F1 aqui, no outro lugar onde eu possa organizá-los. Então o F1 ele tem 4, né, de módulo. Deixa eu mudar a cor. Ele tem 4 de módulo. Então o F1 eu apenas desenhei ele em outro lugar. Repare que com a malha quadriculada eu consigo preservar tudo que ele tem, que é o seu tamanho, que é a sua direção e o seu sentido. Se não tivesse essa malha quadriculada aqui, se tivesse vazio, eu não teria condições de estar fazendo esse desenho aí. De novo, vou ter que fazer um negócio aqui que eu desenhei onde não poderia. Então deixa eu só mudar aqui. Tá? Vamos lá. F1. F1. Bom, então o F1, esse vetor, né, que eu só transportei de local, ele é o mesmo. Eu desenhei ele em outro local, mas é o mesmo vetor. Ele tem uma origem, ele tem uma extremidade. A soma de vetores, que é o que eu quero fazer aqui, eu quero somar F1 com F2 para achar a força resultante, ela é assim, você pega a origem do outro e coloca na extremidade do que você desenhou primeiro. Então, o F2, eu pego essa origem e coloco aqui, ó. Então, como é que ficaria o F2 ali? Ele teria 2 de módulo. Ele iria até aqui. Então, eu só ordenei os meus vetores. Eu peguei o F1, depois coloquei o F2 na frente dele. O meu vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro e vai ter extremidade na extremidade do segundo ou do último. Se fosse mais de um vetor, né, também adotaria esse mesmo método. Então você consegue achar o vetor resultante assim. Você faz uma soma algébrica e uma soma, porque tem a mesma direção e sentido, mas na verdade você tem que fazer uma soma vetorial. Porque nesse caso aqui, eles têm direção e sentido igual, mas vai ter casos que não. Isso aqui é a força resultante. Que é aquele vetor lá que eu tinha já desenhado lá na figura. Né? Aí transportando esse vetor para lá, a força resultante. Com 6 de tamanho, né? Que foi o que eu achei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando aqui, vamos para uma outra situação agora. Vamos agora imaginar que sobre esse vetor atuam duas forças, um para a direita, medindo 5, e outro para a esquerda, medindo 2. Esse vai ser o F1, esse vai ser o F2. E agora, mesma coisa, a força resultante, a força que substitui perfeitamente essas duas aí e causaria o mesmo efeito nesse corpo, ela é a soma do F1 com F2. E como é que eu vou somar F1 com F2? Eu vou fazer aquilo que eu falei, vou
desenhar esses vetores em locais onde eu posso organizá-los. Então, eu vou pegar lá o F1 e vou desenhar ele aqui, ó, aqui embaixo, tá? Mantendo tudo: direção, módulo e sentido. Então aqui está o F1. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar aonde termina o F1 e escrever o F2, tá? O F1 tem origem aqui e tem extremidade aqui. Então eu tenho que colocar a origem do F2 na extremidade do F1. Se eu colocar exatamente aqui, vai sobrescrever meu desenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só diminuir um pouco ali a espessura do meu brush, para que ele não fique totalmente sobreposto, né, no desenho ali. Eu vou mudar a cor também. Vou colocar ele verde. Então olha só, aonde tem a extremidade do primeiro, eu coloco a origem do segundo. Então a origem do segundo vai ser aqui. E ele vai ter o mesmo tamanho dele lá, que está desenhado na grade. Que olhando para a grade, eu estou vendo que são 5 quadradinhos. Então, da origem onde eu posicionei até aqui, tem 5 quadradinhos. É aqui que eu vou desenhar ele. Então, esse aqui seria o meu F2. O F2 ele vai desde a extremidade do F1 até aqui, com o módulo 5. E quem vai ser o resultante? O resultante vai obedecer aquele mesmo critério. Ele vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo, ou do último, que é esse caso aqui é o segundo. Então, o meu vetor resultante, vou fazer ele azul, ele tem origem aqui, nesse ponto, que é a origem do primeiro, e extremidade aqui, que é a extremidade do segundo. Então ele, vou afinar ainda mais aqui o negócio, ele seria, então, isso aqui, ó. Acabou ficando por cima do verde, não deu para afinar mais não. Tá, esse aqui seria a minha força resultante. Mas é claro que num caderno você não vai sair desenhando um em cima do outro, que nem eu fiz aqui. Eu tive recurso de mudar de cor, afinar um pouco. Como é que isso é feito no caderno? No caderno, eu faço um, eu chego para baixo um pouquinho, eu não fico colocando um em cima do outro. Eu pego esse aqui, fazer ele todo preto, que agora tem uma necessidade de ficar trocando. Vou engrossar um pouco aqui o brush. Eu vou fazer de novo todo o processo. Aqui agora como é que eu vou fazer? Ó? O F1, coloquei aqui, certo? Então, o F2, que teria que ficar em cima do F1, não vai ficar em cima do F1. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui está a origem do F1, né? Isso aqui é o F1. E aqui é a extremidade. Esse valor eu vou deslocar, né? Esse ponto, eu vou deslocar um quadradinho para baixo. Eu vou transportar para cá. Aí agora a origem do F2 vai ficar, partindo daqui, não vai ficar em cima de ninguém. E ele tem 6. Tem 5, né? Então, ó, aqui, vai até aqui, ó. 5 é o módulo dele, certo? Ó, não ficou em cima. E aí, quando eu for fazer a força resultante, eu vou também pegar os pontos que eu preciso e transportar para baixo também, mantendo a medida. Então, por exemplo, a força resultante não liga a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, a origem do primeiro está aqui. A extremidade do último está aqui. Eu vou chegar lá para cima aqui, ó. A extremidade do último. Que eu posso colocar minha resultante nesse espaço que está vago. Então, a força resultante, ela tem origem na origem do primeiro e tem extremidade na extremidade do último. Seria esse vetor aqui. Eu poderia ter até feito com uma cor diferente, né? Vou fazer aqui ele azul. Ó. Esse aqui é a minha força resultante.
Vocês já pararam que esse vetor ele tem que ter obrigatoriamente a direção dos vetores que eu estou somando, porque nesse caso os vetores têm a mesma direção, então a força resultante, o vetor resultante vai ter também a mesma direção. E o sentido é o sentido do vetor maior. E o tamanho dele é a diferença algébrica. Então, você não precisa, todo esse processo no caderno, quando você for fazer, você não precisa fazer todo esse processo que eu estou fazendo aqui. Você pode levar tudo isso em consideração. Só quero fazer a força resultante, que é uma conta vetorial, que nada mais é que a soma das forças. Se essas forças 1 e 2, no caso, têm a mesma direção, então eu sei que o vetor força resultante vai ter a direção igual, que no caso aqui é horizontal. E se elas têm sentidos opostos, eu sei que o módulo dele vai ser a diferença entre o módulo desses vetores, que foi o que acabamos de ver. Ó. A força F1 ela tem 2 newtons. A força F2 ela tem 5 newtons. E a força resultante ela ficou aqui com 1, 2, 3 newtons, que nada mais é que a diferença entre 5 e 2. Tá? Só que aí você tem que ter cuidado, porque, por exemplo, ó, o 2, o vetor que tem 2 newtons, aponta para a esquerda. Então, na hora de fazer a conta, que você transformar isso em uma conta algébrica, que você vai tirar a setinha de cima, você vai colocar o 2 negativo. Tá? Ele pode ser positivo também, mas para a esquerda normalmente a gente coloca negativo. E o F2 ele seria positivo, e o valor dele que no caso é 5. Né? E aí vai ficar um 3 positivo, ou seja, ele está apontando para onde o vetor de módulo 5 aponta, que é para a direita. Com calma a gente vai entendendo isso melhor e não vai ficar dependendo tanto da grade quadriculada para entender este assunto. Vou terminar por aqui, porque o vídeo já está um pouco longo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Forte abraço e até mais.